São 18 horas e 33 minutos, voltamos com o nosso Parada dos Esportes e hoje o entrevistado é mais um grande jogador do futebol brasileiro que passou pelo São José. Aliás, já faz um certo tempo, foi em 2000, mas faz um tempo maior ainda quando em 88, de uma forma indireta, jogando pelo adversário, ele acabou participando também da história da Águia. Um jogo do time dele aqui no Martins Pereira mudou a situação, um técnico novo chegou e aí o São José partiu para um outro caminho e foi vitorioso. Mas é lógico que não foi no São José que ele conseguiu a maior projeção. Ele surgiu no Juventus, depois esteve no Cruzeiro, no Palmeiras, foi jogar no Japão, voltou, jogou no Internacional de Porto Alegre, mas ainda bem que deu tempo pra gente ver o Betinho, atacante, com a camisa da Águia do Vale. Boa noite, um prazer enorme ter você de volta aqui ao Rádio Esportivo de São José dos Campos, Betinho. Um abraço. Um abraço, Valteci, Vicente, é um prazer estar podendo falar com vocês. Assim, a minha passagem no São José, eu até falo assim, foi um dos melhores times que eu joguei, né? Como você frisou, eu comecei no Juventus, passei Palmeiras, Cruzeiro, Internacional, joguei no Japão, mas aquele time ali era um time assim de pessoas, homens, né, em primeiro lugar, excelentes profissionais, e com toda a dificuldade do São José na época, nós procuramos honrar a camisa do São José naquele período. É verdade, sim. A gente entra em detalhes daqui a pouco, mas antes eu quero só voltar um pouco no tempo, um pouco assim, em forma de dizer, né? Porque o São José subiu em 87, aí em 88 ele fez 3 amistosos de pré-temporada. Ele empatou com o Corinthians, aí ele empatou com o Aral da Suíça, e aí perdeu para o Juventus por 2-1 no Martins Pereira, e o jogo acabou provocando a saída do técnico Vail Mota, que havia subido com o São José em 87, e a chegada do técnico Emerson Leão. Em 87, o Emerson Leão parou de ser goleiro, já virou técnico lá mesmo no Sport Recife, queria uma oportunidade de começar em São Paulo e veio para o São José porque era conhecido do diretor de futebol do São José, o Diego Lameiro. Mas eu me lembro que nesse terceiro amistoso, um tal de Betinho, junto com Gatãozinho, com Pianelli, vocês bagunçaram naquele dia e foi bom para a Águia, né? Porque o São José depois melhorou, né, Betinho? É verdade, né? O moleque travesso, né? Nesse período aí que eu tive também no Juventus, né? De 85 a 89, nós tivemos, né? Tivemos bons times, né? Fizemos campanhas boas, né? No Campeonato Paulista. E numa dessas aí, esse jogo aí que você citou, né? O moleque travesso era complicado mesmo. Tinha jogadores experientes e de muita qualidade. Assim como todos os times, né? Do interior também tinha muita qualidade. O São José também era uma referência. Embora você citando aí a história, né? São José começa a se tornar, se fortalecer, né? Com a chegada do Leão, né? E para você ter uma ideia, claro, você não vai se lembrar, eu também até fui pesquisar para não falar errado aqui, né? O São José começou aquele campeonato tão bem, 6 jogos e sem nenhuma derrota. Aí foi enfrentar vocês, o Juventus lá na Rua Javari, já fez 1-0, gol do Piti com ponta direita rápido, que eu acho que você se lembra dele, mas aí o Juventus empatou e aí um tal do Betinho virou no segundo tempo, bagunçou com o jogo também. Então é aquela história, né? Não dá pra ser só em amistoso, tinha que ser em jogo oficial. A perda da invencibilidade daquele time do São José também foi causada por você, viu, Betinho? Assim, é história, né? A gente, quando tá defendendo um clube, né? Você quer estar sempre fazendo o seu melhor. E eu tive a felicidade nesse jogo aí de acabar fazendo um gol, né? Acontecendo essa reviravolta aí no São José. Mas é legal, né? Vivenciar, aí eu falo tudo que eu vivenciei dentro do futebol, né? E ter esses momentos agora para podermos estarmos aqui conversando, né? Eu me lembro que o gramado lá na Rua Javari não estava nada bom para variar, né? Eu ficava admirado com a qualidade de vocês, do Juventus e também dos jogadores do São José, tratando bem da bola num campo ruim. Aí você via realmente, tinha prazer de ver um futebol, porque era impressionante a forma com que vocês conduziram aquele jogo.
E depois eu me lembro que, até eu brincava antes, para você ter uma ideia, no começo dos anos 80, o Ataliba, que surgiu lá no Juventus, eu brinquei um dia com ele e falei, Ataliba, na segunda-feira você foi contratado pelo Santos, na terça pelo Palmeiras, na quarta pelo São Paulo, na quinta pelo Corinthians. Aí disseram que você ia para o Rio de Janeiro. E, pô, hoje domingo você está aqui em São José dos Campos. E aí eu me lembrei do Betinho. Uma hora o Betinho ia para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Santos, e o Eduardo, e o presidente, rapaz, esqueci o nome. Ferreira Pinto, Zé Ferreira Pinto. Falou, não, aqui em São Paulo para ninguém. Se eu tiver que ceder o Betinho é para ir lá jogar em outro lugar, para não jogar contra o meu time. E você foi parar no Cruzeiro, né? Foi isso, né? Foi isso mesmo, né? As 4 equipes grandes de São Paulo, né? Todas queriam por empréstimo, né? E aí também não era um preço barato, né? O Ferreira Pinto sempre dificultou. Então ele falava assim, aqui se vocês quiserem, vocês compram, vocês estão vendo ele jogar aqui, então não tem mais que fazer experiência, né? E eu fui emprestado para o Cruzeiro, mas antes disso eu cheguei à seleção brasileira em 88 pelo Juventus, né? É verdade, histórico, é verdade. O Carlos Alberto Silva era treinador do Cruzeiro nessa época, e aí um amistoso na Bélgica em 88, eu fui convocado, eu até, lógico, tinha que me espantar, né, do Juventus, chegando à seleção brasileira, que eu vivia um grande momento, né, já fazia alguns anos, né, ali, os campeonatos com boas campanhas, né, e acabei sendo convocado para a seleção. Quando voltamos para o Brasil, aí o Cruzeiro veio atrás de mim e conseguiu um empréstimo, né? Aí o Ferreira Pinto falou, aqui para São Paulo você já conhece ele, agora eu vou querer que o Brasil conheça o Betinho, né? E me emprestou para o Cruzeiro. Eu tive 2 passagens lá, inclusive. Mas aí veio o Palmeiras e falou, chega, né? Agora a gente contrata de uma vez por todas e pronto, né? E eu me lembro que você e o Mirandinha de vez em quando engatavam umas jogadas, umas tramas lá e arrepiavam também, não, Betinho? Verdade, né? O período de Palmeiras foi muito bom, né? O Mirandinha é um atacante de velocidade, eu também era um jogador de velocidade e também de muita resistência, né? Então eu conseguia chegar à frente, concluir a gols e retornar e ajudar, né, na parte defensiva. Isso era um dos pontos fortes, né, da minha característica. E no Palmeiras a gente conseguiu, né, ter bons momentos. Infelizmente, né, foi aquele período da seca, né, da fila, e nós não conseguimos chegar em alguma final, né. Tivemos próximo disso, né. Em 90 nós tivemos próximo, que deu a final caipira. Em 91 teve a situação que São Paulo veio de um grupo mais fraco, né, que da segunda divisão, e depois acabou chegando à final com o Corinthians. Mas assim, eu tive boas participações no Palmeiras até hoje. Tem muitos torcedores que ainda lembram da minha passagem lá. Você vê que não foi difícil me lembrar de alguns jogos, eu me lembro de lances assim, você, Mirandinha, acho que o Paulinho Carioca também jogava no time, o ponto esquerda. Isso, em 90 era o Paulinho Carioca, sim. Até tem um jogo contra o São José aí no Vale, nós ganhamos de 1-0, um gol meu também, vai ter um gol muito bonito que eu tenho. Eu tenho algumas histórias boas com o São José, pelo jeito. Tem sim. Agora que você falou, eu me lembrei porque eu também fui me recordar do Paulinho Carioca nesse ataque, né? Porque na hora, sim, eu falei, bom, Paulinho Carioca acho que jogou, então foi isso mesmo. Foi no Martins Pereira, gol do Betinho, Palmeiras 1-0. E aí, Japão, e chegou lá também, virou ídolo da torcida, ficou 2 anos lá, começou num time, parece que um outro pegou você também, quis contratar. Foi bem no Japão também, não, Betinho? Então, quando eu saí do Palmeiras em 92, eu saí em julho, né? A Parmalat estava chegando, eu acabei saindo, eu ainda tive a passagem no Cruzeiro, que essa foi excepcional. Eu joguei com Renato Gaúcho, Roberto Gaúcho, Boiadeiro, né? Um baita do Luizinho, zagueiro, Paulo Roberto, lateral direito. Nós fomos campeões mineiros e campeões da Supercopa dos Campeões. Aí, saindo do Cruzeiro, eu fui para o Japão. Fui, na época, lá era um time de segunda divisão, o Belmar e Hirata. Nós fomos campeões da segunda, subimos. Eu acabei ficando 4 anos nessa equipe. Aí eu saí dessa equipe e fiquei mais 1 ano e meio numa outra. Acabei ficando 5 anos e meio lá no Japão. E ainda quando voltou, o Internacional de Porto Alegre é que teve a visão para te contratar. E você também teve uma boa passagem no Sul, foi isso, né?
Foi. Eu fiquei um ano lá no Internacional. Eu cheguei em julho de 98 até julho de 99. E nós tivemos boas participações. No Brasileiro classificamos lá para as oitavas. No estadual nós perdemos para o Grêmio. Foi o ano que o Ronaldinho Gaúcho estava surgindo. Até aparece os lances dele dando chapéu no Dunga, uns livros no Dunga naquele período. Então foi um ano bom para mim também, depois de um retorno, muitos anos fora do país, e foi legal ter voltado para um time grande. E antes de vir para o São José em 2000, você jogou em outro time aqui de São Paulo, se não me engano. Você já estava de volta para cá, isso? Isso, eu joguei no Guarani. No ano de 99, eu vou para o Guarani para disputar o Brasileiro. A gente também faz uma excelente campanha, era o Carlos Alberto Silva, o treinador. Já me conhecia, né? Tinha levado para a seleção, para o Cruzeiro. E nós fizemos uma excelente campanha, classificamos no Brasileiro entre os 8, só que nós pegamos o Corinthians no mata-mata, né? Aí nós perdemos, acho que o primeiro jogo em Campinas, 1-0 e 2-1 no Morumbi. Foi um ano onde estava surgindo o Renatinho, o Martinez, Edru Dracena, esse pessoal todo jogou comigo, Elano, jogou lá no Guarani nesse período. Ah, é verdade. Sabia que era um time aqui de São Paulo, mas você falando agora clareou tudo, Guarani. Bom, você depois veio para o São José e deu certinho aqui, porque eu tenho um intervalo no programa para falar da sua presença aqui no São José. Você volta comigo daqui a pouco, pode esperar aí uns 2 minutinhos, Betinho? Tranquilo, vamos aguardar sim. Dá para tomar um café, tá legal? Beleza. Valeu. Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, Jornal Piratininga. Tradição, credibilidade, informação, agilidade, prestação de serviços, defendendo a população. Ligue, peça, lute pelos seus direitos. Jornal Piratininga, as notícias da região, ao seu alcance. 750 AM, pelo site radiopiratininga.com.br, ainda pelo seu tablet ou telefone celular. Jornal Piratininga, a sua voz no vale, no vale, no vale, no vale. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama? A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service com churrasco e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado, 15 pratos quentes, 25 frios, 9 tipos de churrasco para você deliciar. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. José dos Campos. Super Rádio Piratininga. Parada dos Esportes. São 18 horas e 47 minutos, estamos conversando com o Betinho, ex-atacante, hoje treinador, e que vocês acompanharam aí nos anos 90, atuou por várias equipes, chegou à seleção brasileira jogando pelo Juventus, o que não é fácil ser jogador de um time fora do grande eixo e ainda conseguir uma vaga na seleção brasileira, e que depois veio dar ao São José o prazer da participação dele no campeonato de 2000. Uma Série A2 diferente, uma primeira fase curta, na qual o campeão subia para o Paulistão, no mesmo ano, dentro do Paulistão 2000,
E o São José chegou muito perto, montou um time, o Wagner Benazzi, conhecedor da guerra do acesso, era Alexandre da Guia, Biluca, Orlando, Biro, Miranda, Luizão, Sérgio Mendes, Betinho, Alaô, ainda vi um menino lá, o William Fábio, que era do Atlético Paranaense, tinha o da casa, o Ramalho, o volante, o Fábio, goleiro da casa também, e tem a impressão que foi um dos melhores times que o São José montou aí no novo século. E você falou sobre isso também, porque dava gosto ver aquele time jogar, viu, Betinho? É verdade, Walter. Como eu citei no início, foi um dos melhores times assim de companheiros, né, de jogadores, além da qualidade, né, vestiu realmente a camisa do São José. Uma dificuldade muito grande, né, de estrutura ali do São José, questão de uniforme, a parte financeira. E, então, assim, os caras foram assim muito corretos, né? Nós abraçamos a causa que o Benazzi, quando convidou, o Benazzi, a montagem do elenco, é lógico que ele conhecia a maioria dos jogadores, muitos já tinham trabalhado com ele, então ele chegou para alguns jogadores e falou assim, no meu caso foi o Sérgio Soares, né? Era o volante. O Benazzi falou, Sérgio, traz um amigo seu que vem aqui agregar. Aí o Sérgio ligou para mim, Betinho, eu tô aqui no São José, vem pra cá. E foi. E assim foi com os outros também. Então, além da montagem do elenco, tinha-se muita amizade, né? Então era um time realmente que tinha um comprometimento por essa amizade, para não deixar o amigo na mão, né? Então foi excepcional. Infelizmente, só o resultado final que não foi legal, né? E quase foi, porque o presidente da época, o Cláudio Santiago, ele botou na cabeça dele o seguinte, eu vou montar um timaço, vou subir na primeira fase, com o acesso eu vou empolgar a torcida, patrocinadores, e aí eu terei no Paulistão os recursos necessários para manter esse time caro, mas de qualidade comprovada. Então ele arriscou e quase deu certo. Aí como o time não subiu, perdeu a final para o Botafogo de Ribeirão Preto, o Cláudio Santiago se afastou. E o Manuel Bueno, vice-presidente, achou que dava, e não dava. E vocês, como você mesmo acabou de destacar, vocês tiveram o compromisso, honraram o compromisso, principalmente com a torcida, com a instituição, levaram o time numa tranquilidade, sem riscos de rebaixamento, sem resultados vexatórios, sem nada. É que chegou num determinado momento, tinha gente lá estruturado, o próprio Santo André levou o Benazzi embora, o Et Jundiaí tinha um time muito bom, investido um bom dinheiro, e absolutamente normal não ter conseguido chegar ao acesso por conta dessa questão de um planejamento que dependia do acesso na primeira fase. E eu me lembro que nas finais, Betinho, no primeiro jogo aqui contra o Botafogo de Ribeirão Preto, você, o Alexandre goleiro e acho que mais um, foram três... O César Mendes. Exatamente, vocês não jogaram, o Botafogo ganhou o jogo aqui por 3-2, no segundo jogo lá em Ribeirão Preto, absolutamente normal, o estádio Santa Cruz cheio, lotado, todos esperando pelo menos um empate do Botafogo. Aí eu me lembro que você já meteu um gol logo de cara, criou um ambiente que para eles lá não era nada bom, e na minha opinião, a única diferença foi o seguinte, o Alaor, que tinha sido um bom artilheiro em times anteriores, ele não fez o segundo gol pra gente ganhar o negócio, e o Jajá do Botafogo, numa fase excepcional, conseguiu fazer o gol de empate, e aí o Botafogo fez a festa e nós ficamos ainda na 2, né, Betinho? É verdade, essa primeira fase aí, como você falou, foi curta, e é exatamente isso, né, o Cláudio Santiago falou, nós precisamos subindo, né, melhora tudo, a parte financeira, enfim. E aí nós tivemos esse jogo contra o Botafogo, chegamos, né, à final contra o Botafogo, e o jogo em casa, o Alexandre suspenso, eu e o César Mendes com problema muscular. Não, eu machucado e o César Mendes suspenso também. E aí aconteceu isso, né, a derrota em casa, e mesmo assim nós fomos para Ribeirão, acreditando que era possível, porque o time era muito bom. Como você falou, nós fizemos 1-0, eu ainda não estava 100% da minha perna, mas mesmo assim joguei e, né, saímos na frente. E realmente, por pouco, né, a gente não conseguiria ali o acesso naquele momento. Enfim,
não conseguimos, aí realmente o Cláudio saiu, abandonou o barco, o Santo André veio atrás do Benazzi, levou, e nós nos comprometemos, o Gerson Brejão, preparador físico, reuniu o grupo e falou, não, nós vamos até o final, ele não quis ir junto com o Benazzi, então essas coisas aí fez. E aí nós lutamos, e nós classificamos ainda em segundo lugar, atrás só do São Caetano. Só que nós demos a infelicidade de o ET Jundiaí ter sido o 7º colocado. Aí nós perdemos o jogo em Jundiaí, e em casa, se eu não me engano, nós empatamos e não conseguimos reverter, né? Mas mesmo assim, nós, até a segunda fase toda, nós fizemos uma campanha boa, porque nós ficamos só atrás do São Caetano. E na segunda fase, o Silvio, o atacante, chegou. E ele se achou perfeitamente com vocês. Ele compensava aquilo que o Alaor, infelizmente, no São José não conseguiu fazer. Então, era o definidor que o time precisava para ser redondinho. E eu me lembro de algumas vitórias de vocês, 5 gols em Bragança Paulista, no Bragantino, e aquele jogo em Santo André também espetacular, que você fez um golaço do meio da avenida, uma quarta-feira chuvosa, a torcida do São José tomando chuva lá na arquibancada, comemorou aquele resultado como um título. Aquela história, né? Contra o Juventus, um 5-1, contra o Juventus, um 5-1 no Martins Pereira. Exatamente. Teve jogos assim impressionantes. Você via a qualidade do time e ficou bem claro mesmo. Se tivesse tido a estrutura, as condições necessárias para manter todo mundo animado, ligado no compromisso, eu tenho a impressão que aquele time iria subir, Betinho. Não perderia para ninguém mais não, né? E tanto é que a gente comenta muito isso, né? O Alaor, é um excelente jogador, né? Naquele momento, só que ele não viveu um bom momento. Mas nós falamos, né? Se o Silvio tivesse vindo na primeira fase, com o que o Silvio provou na segunda, nós tínhamos subido tranquilamente. Isso ficou bem claro mesmo, e cai naquilo que a gente comenta no futebol. Hoje você é treinador também, você deve passar por isso. Às vezes o time joga e falta o último cara para empurrar a bola para dentro, né? Se não tiver o finalizador, azar do time, complica tudo, não, Betinho? É verdade, né? Tanto é que assim, nós saímos às vezes, saímos um pouco chateados do São José, que algumas pessoas aí, né, não sei se foi parte da imprensa, torcedores, que muitos falaram que nós vendemos o jogo pro ET Jundiaí, porque como a gente não tinha salários, né, nós ficamos 3 meses sem receber nada, e mesmo assim a gente treinava, se empenhava nos jogos, né, e houve comentários na cidade sobre isso, né. Isso deixou a gente chateado, porque assim, nós vivenciamos, passamos muita dificuldade, tinham alguns jogadores que ficar 3 meses sem receber era difícil. Eu e o Sérgio, um ou outro, a gente ajudava, comprava uma coisa ali ou outra, e depois ouvi isso. Mas eu sei que grande parte, né, da imprensa e da torcida reconhece tudo aquilo que nós fizemos. Não, sem dúvida. E não adianta também, porque é aquela história, se o time quer subir, ele precisa ser redondo do começo ao final. São raros os casos nos quais um time sem estrutura acaba subindo, porque ou era muito bom mesmo, ou tinha vários jogadores ainda buscando ascensão na carreira, né? Quando o jogador está no início da carreira, ele faz por ele fala, aqui tá ruim, não tá legal, mas eu preciso ganhar isso daqui, preciso ter esse acesso para seguir adiante, preciso ter esse título. Então também é aquela história, quem monta um time bom, experiente, tem que saber também que está lidando com um time que precisa do apoio necessário, né, Betinho? É bem isso mesmo, JC. Tanto é que, o Fábio, né, o goleiro, o Fabinho, né, depois acabou jogando em outras equipes, né, o Washington, o atacante, que também era da base, né, acabou naquele período surgindo e depois saindo, se destacando. Aí você falou do William Fábio, que veio do Atlético Paranaense. Então, assim, tinha alguns garotos... Ramalho, volante, São Paulo, Ramalho, volante, verdade. Então, assim, a gente, com tudo, né, os jogadores experientes e esses jovens aí, nós fizemos o trabalho, agregamos, né, para a cidade também, tenho certeza disso, e ainda conseguimos, né, fazer com que esses jogadores se desenvolvessem e representassem a cidade de São José, né?
Bom, é o seguinte, né? Eu tenho 2 minutinhos aqui, então só para não ficar devendo, você está em Sergipe, é isso? Trabalhando no futebol sergipano no momento como técnico? Isso, estou como técnico, hoje eu sou treinador do Frei Paulistano, mas eu estou aqui em Sergipe já desde 2014, trabalhei no Confiança, que é o time grande do estado, Confiança e Sergipe, nos dois. No Confiança eu fui bicampeão, tive um acesso da Série D para a Série C, e no Frei Paulistano eu fui campeão ano passado sergipano, né, ganhando das grandes equipes. E esse ano eu permaneci para a disputa da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro também. Então, boa sorte quando essa pandemia passar e a bola voltar. Um abraço, prazer enorme falar com você, lembrar de coisas boas do São José Esporte Clube e até qualquer hora, viu, Betinho? Obrigado, Waltercir, aí pelo convite, foi um prazer, legal reviver tudo isso. Quem sabe mais na frente aí nós podemos voltar todos falando. Todo mundo se cuide, né, dessa pandemia, que ela vai passar. Valeu, falamos com o Betinho, ex-atacante, hoje treinador. O Diego Rosa mandou um abraço aqui, muita gente mandando um abraço pro Betinho, mas chega numa hora, parece que não falta tempo, né? Então, é o seguinte, para dizer que mais o Parada dos Esportes você encontra no nosso canal no YouTube, vai lá, Parada dos Esportes, entrevistas anteriores estão lá, e o Parada dos Esportes voltará amanhã às 18 horas. Eu fico aqui na redação do site esportivo jogandojuntos.com.br. Boa noite a todos, um abraço e até amanhã. ZYK 661, 750 kHz, Super Rádio Piratininga